Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, você que é meu irmão, minha ovelha da Igreja Batista Nova Aliança, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor. Quero te desejar um dia abençoado, um dia pleno, guardado em Deus. Amém, queridos? Amados, hoje mais uma vez, eu quero falar sobre algo que mexe com o coração de qualquer cristão. A volta de Jesus. Esse é um tema, que tem gerado muita curiosidade, mas também tem gerado muita confusão, e as pessoas especulam muito. Afinal, quando será? Como vai acontecer? O que a gente deve fazer enquanto espera? Olha, desde ontem, o IMET, IMET é o Instituto de Meteorologia, está alertando com a previsão de ventos fortes, e o conselho é justamente vigilância, prudência, observando sair de casa apenas em casos extremamente necessários. Claro, tem muita gente que precisa trabalhar, precisa ir ao médico, enfim, compromissos, e tomar medidas cautelares, como prender tudo que possa ser afetado pelos ventos fortes, tipo tampa de caixas d'água expostas, muitas vezes, muitas casas têm essas caixas colocadas na laje, telhas soltas, utensílios, que às vezes ficam no quintal, janelas, portas devem ser mantidas fechadas, evitar ficar debaixo de árvores, e fachadas, sobre marquises. Enfim, é uma série de preocupações, de precauções, melhor dizendo, previsíveis. Olha, eu disse previsíveis, condições previsíveis. Esta noite, irmãos, eu demorei muito a dormir, pensando justamente nessas circunstâncias que nós estamos experimentando, e meu coração se agitou mais uma vez com a intensidade e frequência desses sinais que estão, na verdade, descritos em Mateus 24, que nos mostra quão perto estamos do arrebatamento da igreja. Incêndios de proporções gigantescas, por exemplo, nos Estados Unidos, ondas de calor muito fortes na Europa, causando até mortes por insolação. E, por outro lado, enchentes, causadas por chuvas além do normal em vários países do planeta, secas em outros, ciclones tropicais em regiões atípicas, terremotos acontecendo assim em continentes e no mar, gerando tsunamis. Aqui, por exemplo, no Brasil, eu estava vendo ali Santos e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, houve um recuo considerável das águas da praia, característica forte de abalos sísmicos no fundo do mar, no fundo da praia. E isso precede a tsunamis. São sinais sobrenaturais, que também estão acontecendo no céu, em muitos lugares, como clarões inexplicáveis, formação de nuvens fora do contexto e da normalidade, em outros lugares, pragas, pandemias, que nós já vivemos em 2019 e tem pandemia prevista para ainda 2026, 2027, guerras entre as nações, violência exagerada pela falta de amor, de respeito pela vida, corrupção, injustiça, tragédias das mais tenebrosas, acidentes dos mais dolorosos, enfim, queridos, só não vê quem não quer, quem não está se importando com as revelações de Deus e da sua palavra. Eu quero trazer nessa breve meditação um texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso de 1 a 2, eu já falei em outra mensagem, mas eu vou tornar a repetir, em que Paulo diz assim: irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite.
Olha, o apóstolo Paulo, né, quando escreveu essa carta aos Tessalonicenses, ele sabia que essas perguntas estavam na cabeça deles, mas ele não perdeu tempo em dar datas, hora, marcar detalhes exatos, né? Em vez disso, ele deixou um conselho prático. É um conselho direto, né, no texto que foi citado, porque ele não estava preocupado com calendários ou cálculos, né? Ele estava olhando, antevendo, né, como nós viveríamos enquanto esperamos, né? Então hoje eu quero te convidar a uma reflexão sobre esse recado simples, mas creia, é poderoso e revelador, né? Vigiemos e estejamos preparados. Primeiro, eu entendo que tempos e estações, o que Paulo quis dizer com isso? Antes de mergulharmos na meditação desse texto, vamos entender melhor o que Paulo quis dizer com tempos e estações. No original grego, né, existem duas palavras diferentes. Cronos, que se refere ao tempo cronológico, o prazo ou a passagem, né, linear do tempo, e é um tempo humano, em que nós medimos com relógios, com calendários. E existe a outra palavra que é kairos, né? Refere-se ao momento certo, o tempo oportuno, aquele momento específico em que algo decisivo acontece ou vai acontecer, né? E é o tempo de Deus. Quando Paulo fala acerca dos tempos e estações, e ele diz não necessitais que eu vos escreva, ele está afirmando que os cristãos já entendiam que a volta de Jesus não depende de cálculos humanos, não depende da natureza, né? Não depende de nenhuma previsão, mas de um plano divino das coisas que hão de acontecer. Deus é o controle de tudo, Deus ele tem o controle da plenitude dos tempos. Deus sabe o momento certo, né, kairos, para que todas essas coisas aconteçam, e cabe a nós confiar nele, né, vivendo alertas e preparados. Depois o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Essa frase é impactante, né? Quando pensamos em um ladrão, a gente imagina que ele chega sem aviso, silencioso, inesperado, né? E é exatamente assim que será a volta do Senhor Jesus, repentina, inesperada, para quem não está preparado. Mas vale uma observação importante, né? Paulo, ele não está falando que a volta de Jesus será secreta ou escondida, muito pelo contrário. A Bíblia diz claramente que a vinda de Jesus será visível, gloriosa e acompanhada de sinais claros. Está lá em Mateus 24, né? O que Paulo enfatiza aqui é que quem vive distraído, desligado, né, dormindo espiritualmente, desviado, despreparado, né, a volta de Jesus será um grande susto, né? Por outro lado, né, para quem está vigilante e pronto, na expectativa, a volta de Jesus será uma grande celebração. Então será com o som da trombeta, né, chamando a igreja para o encontro com ele nos céus, nas nuvens. Por isso, o apóstolo nos lembra que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele está voltando. Amém? Em terceiro lugar, amados, Paulo recomenda que nós devemos viver em santificação e vigilância, né? Agora vem a parte prática, o que significa estar vigilante, né? Vigiar é estar atento, né, às prioridades espirituais, assim como os conselhos que nós estamos recebendo para os ventos fortes. Prender, fechar a janela, não sair de casa, não ficar embaixo de árvore e tudo mais, né? Nós não podemos nos perder nas distrações desse mundo. Quantas vezes ficamos ocupados com trabalho, com redes sociais, com faculdades, com relacionamentos, entretenimento, ou até mesmo problemas cotidianos, né? E esquecemos de procurar a Deus, de buscar a Deus. O problema não está em Deus, o problema está na terra, né? Nós é que devemos buscá-lo, buscar enquanto nós podemos achá-lo, buscar-me-eis e me achareis, e serei achado de vós, diz o Senhor.
Então, vigiar significa manter os nossos olhos fixos em Jesus, buscando a sua presença diária, buscando o seu conselho, né, interagindo com o Espírito Santo. Então, vigiar é também andar em santidade, né? Santidade não é perfeição, mas um compromisso de viver de acordo com os valores do reino de Deus. E isso, né, deve estar forte no nosso coração. E Deus nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda nisso, né? Isso inclui abandonar o pecado, praticar o amor ao próximo, servir e cultivar uma vida de oração, de obediência. Então, vigiar é, acima de tudo, estar em comunhão com Deus e com os homens, né? A Bíblia nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo. Nós não podemos enfrentar os desafios da vida e os desafios que virão, porque virão, irmãos, creiam nisso, sozinhos. Nós precisamos estar conectados uns aos outros, edificando-nos mutuamente. A Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros, quanto mais vedes que vai se aproximando daquele dia. Que dia? O dia da volta do Senhor, né? Então, essa mutualidade, esse caminho, tem que ser feito juntos na fé. Então, vigiar é confiar nas promessas de Deus. Não adianta ficar obcecado por datas ou especulações sobre o fim dos tempos. O que importa é confiar que Deus está no controle e que tudo acontecerá conforme o seu plano perfeito. Olha, não tenha dúvida disso, né? Não tenha dúvida disso. Se nós formos fazer uma análise da história do mundo, nós vamos ver que tudo está se encaixando, tudo está caminhando, né? E, em quarto lugar, isso nos remete aos sinais dos tempos. Nós estamos próximos, né? Muitas pessoas se perguntam, estão vivendo de fato os últimos dias? Claro que sim. Jesus deixou isso muito evidente em Mateus 24. Nós veríamos sinais específicos antes da sua volta, ou seja, precederia a sua volta, guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, perseguição religiosa, aumento da maldade, da imoralidade, enfim, né? Tudo isso que a gente está vivendo de forma intensa. Claro que tudo isso já existe desde a fundação do mundo, por causa do pecado, mas agora a intensidade e vamos dizer assim, a falta de pontualidade no sentido de acontecer somente em alguns lugares, não existe mais, está acontecendo em todos os lugares do mundo, né? Esses sinais não são novidades, eles têm acontecido realmente desde os tempos bíblicos. O que a gente deve entender é que agora eles estão intensos, né? Em toda a Terra, e cada geração, irmãos, nossa geração é uma geração especial. Eu costumo dizer que nós somos a geração da última volta. Nós precisamos viver como se fosse realmente essa última volta, né? Nós não podemos relaxar pensando, Jesus não volta agora. Olha, pense nisso, medite nisso, não se distraia. Se tiver concertos a fazer, faça, né? Se tiver que abandonar pecados, abandone, né? É tempo de quebrantamento, de arrependimento. Pelo amor de Deus, acorde, né? O tempo chegou. E você não seja daqueles que vão dizer, meu pai, minha mãe, meu vizinho, meu amigo, minha igreja se foi e eu fiquei. Porque quem ficar vai viver um tempo de muita tribulação, como diz Apocalipse. A grande tribulação, a perseguição do anticristo vai ser um tempo tenebroso, muito pior do que tudo aquilo que a gente já viu até agora, né, no sentido da vida humana. Amém, queridos? Maranata, vem, Senhor Jesus. Um beijo no teu coração, medite nisso, olha, compartilhe essa mensagem com alguém, né? Dê um like aí no canal do YouTube. Isso nos ajuda a intensificar o alcance, né, dessa mensagem para pessoas. E eu tenho certeza absoluta que com Jesus no nosso coração, nós somos mais que vencedores. Amém? Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.